segue tratando dos desafios que o próximo governo terá pela frente a partir da próxima segunda-feira, mais ou menos esse horário, o pessoal já vai estar certamente de cabelo em pé resolvendo muito problema. E entre os problemas, claro, tem uma lista, né, de questões econômicas para o próximo governo discutir e tentar resolver e superar alguns desafios que terá pela frente. E para a gente falar sobre esse assunto, a gente convidou para participar dos Bastidores do Poder hoje o economista Raul Veloso, talvez um dos maiores, talvez não, o maior especialista em contas públicas que a gente tem aqui no nosso país, viu, senhor Raul? Seja bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo conosco aqui na Rádio Bandeirantes, tudo bem? Tudo bem, o prazer é todo meu de estar aí com vocês e seus ouvintes. Senhor Raul Veloso, dá para a gente listar prioridades por onde o próximo governo tem que começar a trabalhar na questão econômica, na área econômica, para que a gente tenha pelo menos os cenários um pouco mais tranquilos e o céu comece a ficar um pouco mais de brigadeiro na economia aqui no país, senhor Raul? Olha, eu acho que não é tão complicado assim em termos de diagnóstico. O que o governo tem de fazer é, substituir a tal da âncora fiscal, que era o teto de gastos, e com essa PEC aí da transição, foi estabelecido o compromisso de ele apresentar um substituto que resolva o problema de passar uma impressão favorável sobre a gestão das contas públicas no país. Essa é a primeira. A segunda questão, e depois eu vou dizer que elas estão interligadas, é como fazer a retomada dos investimentos em infraestrutura e, a partir daí, fazer a economia brasileira voltar a crescer. Essas duas coisas estão interligadas, que é o que a gente pode discutir em seguida. Agora, como fazer isso, hein, seu Raul? Porque o senhor e muitos especialistas batem nessa tecla. Só que, pelo que a gente tem observado, os caminhos não são tão claros para a equipe econômica que deve assumir a partir do 1º de janeiro, né? Isso é um negócio complicado, porque primeiro a gente tem de entender por que o teto de gastos falhou. Uhum. Por que ele falhou? Porque as pessoas que o criaram não se deram conta de que os gastos vinham evoluindo, porque isso foi feito em 2016, eles vinham evoluindo de forma muito desigual. Então, se você, como tem dois itens que concentram mais de 80% do gasto, sendo que um não tem dúvida que tem que deixar quieto, que é o da assistência social, basicamente o Bolsa Família. O outro que nós temos de atacar se chama Previdência. E isso não foi percebido, porque a Previdência ela evolui sozinha e numa certa rapidez, que aos poucos ela foi ocupando o espaço de outros gastos que, por sua vez, foram encolhendo, como, por exemplo, o investimento em infraestrutura que eu mencionei antes. Então, a saída é concentrar a nova âncora na arrumação da Previdência. Não é uma coisa trivial, simplória, de estabelecer um valor para o gasto crescer. Você põe esse valor, se você não trabalhar nas entranhas do processo, aquilo que se quer não vai acontecer. Então, o X da questão é fazer um programa de arrumação da Previdência, principalmente da União, mas também dos estados e municípios. É um programa demorado, de médio prazo, mas já tem até uma ordem constitucional para fazer isso na última emenda de reforma, que foi a de dezembro de 2019. Então, é só cumprir a lei. As pessoas não se deram conta disso. Você cumpre a lei, resolve a questão do crescimento disparado, elevado dos gastos previdenciários, não só da União, como de estados e municípios, e aí se abre, ao longo de um tempo que a gente delimita e define,
um período de tempo, ao longo desse período de tempo, no futuro, se abre o espaço e esse espaço deveria ser preenchido pelos investimentos, que é o item que até hoje só pagou a conta. Vamos dizer assim, no limite, pode até não gastar, guardar o dinheiro no cofre, mas não é isso que se quer. O que se quer é que o país volte a investir e a crescer. Então é simples, é só o governo resolver cumprir a lei. Ou seja, é um ano, né, seu Raul? Até porque diante da PEC da transição e o estouro no orçamento que a gente teve para pagamento de benefício social, é um prazo curto para o próximo governo restabelecer essa visão econômica um pouco mais ampla, como o senhor citou, reformando principalmente a questão do teto de gastos. Sobre a formatação desse teto de gastos e que necessita ser reformado e retrabalhado neste momento, o que o senhor acredita que faltou lá atrás? Foi um debate muito assodado, faltou discussão, uma visão um pouco mais ampla do que esse teto de gastos implicaria para a economia brasileira como um todo? É o seguinte, é que o teto foi fixado uma coisa bem simplória. Foi o seguinte, o gasto total não pode crescer mais que a inflação decorrida. Sei lá, 12%, 11%, o que fosse. Só que, se você não olha as entranhas do orçamento, você fica com a ilusão de que fazer só isso é suficiente. Não é, porque tem vários itens que já vinham crescendo há muito tempo, como eu falei, os dois principais, previdência e assistência. Se você manda simplesmente esse comando, o governo não consegue implementar, porque precisa um esforço especial. Você não faz isso se não montar um plano de ação e aí você coloca isso em prática, já tem os instrumentos, não precisa de instrumento novo nenhum, é só execução, mas a pessoa precisa saber o que tem de ser feito. E a partir daí, mesmo que demore um certo tempo para as coisas entrarem no lugar que se quer e passar a percepção de que o gasto, no final, estará sob controle, para isso, basta que se comece o processo, se explique como é que vai ser feito, não importa se durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, desde que se mostre o caminho e como é que você vai chegar onde precisa chegar para construir essa confiança. Aí os mercados vão se acalmar. Senhor Raul Veloso, o governo, a equipe econômica tem sido formatada, agora se fala inclusive em Simone Tebet no Ministério do Planejamento, fechando uma trinca ali da área econômica com Haddad, Alckmin e Simone Tebet. Como que o senhor tem observado a formação dessa nova equipe econômica e os primeiros passos que têm sido dados? Bom, isso aí eu entendo que não tinha muito jeito de ser diferente. O presidente da República, recém-eleito, ele precisa construir uma aliança política capaz de fazê-lo governar com eficiência o país. E aí o processo é esse mesmo. Eu já vivi isso muitas vezes. Você vai puxando um daqui, outro dali, outro do partido. As pessoas, os políticos, eles são especialistas em tudo. Então, o problema não é falta de especialização. Quando eu digo especialista em tudo, eles entendem um pouco de tudo. Ao se cercarem de uma equipe que possa dar conta do recado mais específico, tecnicamente falando, eles conseguem realizar as missões. Então, eu, sinceramente, não me assustei com nada do que está acontecendo. Eu acho que o presidente da República, recém-eleito, está fazendo as escolhas com as pessoas que ele conhece. Você vê, o Wellington Dias, ele está colocando no Ministério do Desenvolvimento Social. Ali há uma importância muito forte para ele, dessa área, e ele conhece muito bem o Piauí, que é o estado em que é meu estado também, por acaso, que é o estado onde o Wellington era governador. Ele foi o estado exatamente onde, proporcionalmente, o Lula teve mais voto. Então, o Wellington já foi
governador em 4 mandatos, fora mandatos de senador e deputado. Então, é uma pessoa calejada que o Lula conhece muito bem, confia nele. Aí eu entendo que é compreensível que ele não desse isso para Tebet, porque ali está um setor onde ele vigia com muita atenção. E a Tebet, a ex-senadora Tebet, ela não é do núcleo central do governo. Ela é de uma aliança. Então, é natural que ela pegue um ministério setorial, digamos, Ministério das Cidades, Ministério da Agricultura. Ela vem da área da agricultura, ela é do Mato Grosso, se eu não me engano. Então, seria natural que ela se encaixasse num ministério que não fosse, vamos dizer, central para a estratégia do presidente da República. Então, não tem o que reclamar disso. Aos poucos, ele encontra as pessoas certas, ainda há vários ministérios para serem preenchidos. Eu só não acho que ela deveria ir para o Ministério do Planejamento, porque esse é um ministério, eu trabalhei minha vida profissional dentro do governo toda lá, é um ministério muito específico, tecnicamente específico. Neste caso, é bom ter um ministro que conheça mais do assunto planejamento e não uma pessoa que atuou em áreas setoriais, como é o caso dela. Então, mas tem tanto ministério ainda vazio por ocupar, não vejo problema que o Lula encontre um canto para ela. Professor Raul Veloso, só para a gente fechar, diante desses desafios que o senhor listou aqui para a gente, e todas essas perspectivas que a gente tem para o ano de 2023, dá para a gente virar a chave em 1º de janeiro com boas esperanças, boas perspectivas econômicas para o nosso bolso? Eu estou muito animado, confesso a você que eu estou muito animado. Por quê? Porque, como eu disse, já existe uma receita de bolo prontinha para ser posta em prática, para resolver os 2 principais problemas: a âncora e a retomada dos investimentos e do crescimento. O Brasil é um país que venceu uma grande batalha lá atrás, que foi a da escassez de dólares, escassez de divisas. Hoje, o que ele precisa é reorientar os recursos e as riquezas que ele tem em função desses 2 objetivos: tranquilizar os mercados quanto à questão da inflação e do crescimento de curto prazo, e depois também estabelecer uma rota segura para a economia voltar a crescer e o país entrar numa situação que beneficie todos os brasileiros. Então, senhor Raul Veloso, agradecendo já a sua participação aqui conosco na Rádio Bandeirantes e desejando para o senhor um feliz 2023, que venha um ano grande, gigantesco na vida do senhor, com muitas conquistas e realizações, que seja um ano de muita felicidade para o senhor. Esperamos estar juntos com o senhor também em 2023. Um grande abraço para o senhor. Muito bem, obrigado e um feliz ano novo para todos que estão nos ouvindo, para vocês, e o Brasil vai dar certo. Confiemos que ele vai dar certo. Obrigado. Seu Raul Veloso, economista e especialista em contas públicas, participou conosco nos Bastidores do Poder, 5h53.